A Tailândia, a terra dos livres, evoca templos dourados, mercados vibrantes e praias tropicais. Sob a serenidade, há uma história complexa e turbulenta. No coração do Sudeste Asiático, a Tailândia é um cruzamento de culturas, comércio e influência. Faz fronteira com Mianmar, Laos, Camboja e Malásia, posição que moldou seu destino. A localização estratégica gerou tradições ricas e uma culinária famosa. Uma sociedade profundamente espiritual, moldada pelo budismo Theravada. Por séculos, o reino cativou viajantes e exerceu peso político na região. Uma ponte entre as grandes civilizações da Índia e da China. Sob a tranquilidade, uma saga de sobrevivência, resiliência e conflito. A liberdade celebrada não foi dada, foi defendida e conquistada. Guerras épicas, lutas internas e confrontos com impérios estrangeiros. Compreender os conflitos revela o caráter do povo e sua trajetória única. Entre vizinhos poderosos e facções ambiciosas, o reino navegou crises. Da ascensão de Sukhothai, à glória e queda de Ayutthaya, e à ameaça existencial do colonialismo europeu. Ambição política, necessidade econômica e busca de supremacia impulsionaram as guerras. Cada rebelião e tratado deixou marcas na alma do país. Fronteiras, governo e identidade foram moldados pelo conflito. Vamos desvendar por que a Tailândia foi levada à guerra. Disputas de sucessão enfraqueciam o reino, abrindo brechas a ataques externos, rivalidades com Birmânia e Camboja, e o desafio do imperialismo. Apesar de tudo, a Tailândia nunca foi formalmente colonizada. Prova de resiliência e diplomacia. As origens do conflito remontam aos primeiros reinos organizados. Antes do Sião unificado, havia cidades-estado e impérios concorrentes. Um mosaico de assentamentos disputando terras férteis e rotas comerciais. Recursos humanos eram vitais. Mão de obra significava poder. Sukhothai, no século XIII, inaugurou uma era de arte, língua e cultura. A escrita e os rituais consolidaram identidade. A prosperidade trouxe rivalidade com o poderoso Império Khmer e com outros principados Thai emergentes. Poder e sobrevivência estavam no centro das disputas. Controlar arroz era controlar a economia e os exércitos. Monumentos e forças militares exigiam mão de obra abundante. Reis expandiam influência pela política de mandala. Poder irradiava do centro. Lealdades vassalas eram voláteis. Conflitos de baixo nível eram constantes. Alianças mudavam sempre. Ayutthaya, fundada em 1351, elevou a escala da guerra, mais centralizada, militarizada e ambiciosa que Sukhothai. Fortaleza natural e polo do comércio marítimo. A riqueza trouxe choques com vizinhos. Em 1431, Ayutthaya saqueou Angkor, consolidando dominância. O coração do Sudeste Asiático continental pulsava dali. A guerra visava capturar pessoas, não só terras. Em regiões subpovoadas, mão de obra era o recurso supremo. Artesãos, administradores e trabalhadores eram levados à capital vitoriosa. Enfraquecia-se o rival e fortalecia-se o vencedor, lógica que moldaria séculos de conflito. A rivalidade com a Birmânia foi prolongada, devastadora e definidora. Do século XVI ao XIX, impérios se enfrentaram pela supremacia. Invasões, contra-invasões e tréguas instáveis se alternavam. Monarcas ambiciosos inflamavam novos ciclos de guerra. Disputa por lana e tenacerim, comércio, teca e profundidade estratégica. Bainaung, o conquistador, expandiu o poder birmanês. Naresuan, o Grande, tornou-se símbolo de resistência siamesa. Lideranças carismáticas alimentaram a guerra por gerações. Em 1767, após cerco brutal, Ayutthaya caiu a dinastia Kombaung. A capital cosmopolita ardia. Palácios foram saqueados. Registros históricos inestimáveis se perderam. Realeza e artesãos foram levados à Birmânia. Uma cicatriz profunda na psique nacional. Poderia ter sido o fim do Estado siamês. Em vez disso, começou um renascimento notável.
Taksin reuniu forças, expulsou ocupantes e ergueu Thonburi. Rama I fundou Bangkok e a dinastia Chakri. Ameaças continuaram, mas o reino consolidou fronteiras. Conflitos internos de sucessão enfraqueciam o Estado. Príncipes, irmãos e sobrinhos levantavam exércitos rivais. As lutas drenavam recursos e distraíam a defesa. A Birmânia atacava em momentos de transição. Famílias como os Bunag atuavam como kingmakers. Um equilíbrio tenso. Golpes e purgas eram riscos constantes. Religião às vezes entrava na política, conferindo legitimidade a facções rivais. No século XIX, emergiu nova ameaça: impérios britânico e francês. Sião ficou espremido por potências coloniais em expansão. O conflito foi travado com diplomacia, canhoneiras e economia. Tratados desiguais impuseram extraterritorialidade e limites tarifários. Um confronto militar direto seria suicida. Mongkut e Chulalongkorn modernizaram Sião para sobreviver. Reformaram governo e leis. Modernizaram o exército. Aboliram a escravidão e implantaram educação moderna. Ferrovias e telégrafos conectaram o reino. Consultores ocidentais e elites educadas consolidaram reformas. Custos altos. O Tratado Bowring abriu o comércio sob termos assimétricos. Soberania econômica cedeu espaço para preservar independência política. Em 1893, o incidente de Paknam acendeu a Guerra Franco-Siamesa. Navios franceses romperam bloqueio e ameaçaram Bangkok. O choque expôs a inferioridade naval siamesa. Humilhação nacional. Risco de bombardeio em larga escala. Rama I cedeu. Diplomacia para salvar o essencial. Sião perdeu todo o território a leste do Mekong ao Laos francês. França ocupou Chantaburi e exigiu reparações. Novos tratados com França e Grã-Bretanha renderam mais terras. As perdas moldaram o nacionalismo e a memória coletiva. Ceder para sobreviver, uma estratégia agonizante, porém eficaz, para preservar a independência. Principais viradas. Uma leitura cronológica da guerra na Tailândia. Ayutthaya afirma dominância saqueando Angkor. Uma mudança de eixo no continente. Bai Naung captura a capital. Vassalagem se instala. Naresuan liberta Sião e torna-se herói nacional. Kombaung destrói a cidade. Trauma nacional e renascimento sob Taksin. Rama I estabelece a atual dinastia. Incidente de Paknam leva à perda do Mekong Leste. Pressão colonial força reformas rápidas. Aliada ao Japão, Tailândia tenta recuperar territórios da França de Vichy. Ganhos são revertidos após a Segunda Guerra. Conflito curto e intenso marca o último grande embate convencional. Disputas atuais ecoam demarcações coloniais. A guerra evolui, do choque regional ao conflito assimétrico e diplomático. Disputas com Camboja mostram continuidade das tensões de fronteira. A Tailândia privilegia equilíbrio e desescalada. Militares mantêm papel central, reflexo do passado marcial. Golpes no século XX e XXI evidenciam a tensão com a esfera civil. O fio condutor, uma busca constante por segurança e soberania. As guerras do passado ecoam na política, cultura e identidade da Tailândia moderna. Orgulho por nunca ter sido colonizada formalmente. Diplomacia hábil e sacrifícios reais são celebrados. A queda de 1767 permanece memória formativa. Histórias de Naresuan e Ayutthaya permeiam educação e cultura. Fronteiras traçadas por colonizadores ainda exigem prudência diplomática. Equilibrar potências é uma segunda natureza geopolítica. Forças armadas se veem como guardiãs da nação e da monarquia. Intervenções militares marcam a política recente, uma tensão contínua entre democracia e tutela militar. No fim, a história é de sobrevivência e resiliência. Séculos cercada por rivais e pelo imperialismo ocidental. Capitais queimadas, territórios cedidos, mas o núcleo resistiu. Gentileza espiritual somada a pragmatismo tenaz. Mai Pen Rai expressa uma resiliência cultural profunda.
capacidade de suportar, adaptar e seguir adiante. Hoje, os desafios são econômicos e políticos, não canhoneiras. Lições: união ante pressão externa e diplomacia flexível. A Terra dos Livres é título conquistado por lutas e sacrifícios. Sob a beleza serena, repousa uma história de aço. Essa história forjou a nação forte, orgulhosa e resiliente que vemos hoje.